verdade, Mário Antônio Tadei Sá. Mário Sá ficou um nome de professor. Eu comecei há muitos anos, 50 anos atrás, na educação, e comecei a amar o que eu fazia, a buscar um conhecimento na área. A minha formação é filosofia, me apaixonei pelo estudar, pelo crescer e principalmente estando com pessoas, ajudando a formar pessoas. Eu permaneci nessa profissão por esse tempo aí. Então, a minha base é ser professor. É evidente que eu trabalhei em outras áreas, mas essa é a minha formação. A felicidade, pois é, quando toca nesse assunto, e a base é a filosofia, né? Não posso deixar de começar pela filosofia clássica, a filosofia grega. Né? É principalmente impossível deixar de falar em Sócrates. Né? Brevemente falando, ele se tornou um ponto intermediário na filosofia, né? Pré-socrática e pós-socrática, exatamente porque ele foi o primeiro filósofo a pensar o próprio homem. E Sócrates, o seu discípulo principal, Platão, e depois o discípulo principal de Platão, que foi Aristóteles, né, eles tinham uma base muito forte em comum sobre a felicidade. Sócrates e Platão, eles diziam que para ser feliz, teria que buscar o conhecimento e buscar a prática das virtudes morais na época. Então, a filosofia clássica, a base dela era uma filosofia racional, puramente. Aristóteles, mais tarde, quando, junto com seu mestre Platão, o Aristóteles transcendeu. Ele vai dizer e questionar na época que o homem não é só carne, ele também é sentidos. Ele é sentimento, ele é a emoção. E isso precisa ser estudado, diz Aristóteles. Então, Aristóteles vai trazer a importância do conhecimento e ele vai dizer que a importância para ser feliz está na escolha e que a escolha é um hábito. Então, o Aristóteles vai fazer uma relação da felicidade com a justiça. O homem ele deve ser justo para ser feliz. E a justiça, ela é o hábito do justo meio, vai dizer Aristóteles. É aquilo que se encontra entre dois excessos. Na verdade, então, está surgindo a importância do equilíbrio. Certo? Eu não posso deixar de partir daí. Mas hoje, a filosofia clássica não responderia, pelo menos para mim, né? O que é a felicidade. Eu acho que transcendeu. Existem outros aspectos hoje a considerar sobre isso. Tá? Então, eu, em primeiro lugar, quero colocar que aqui eu não pretendo estar como filósofo. Claro que eu não posso deixar a minha vida, né, de filosofia, mas hoje, com 74 anos, né, casados, filhos, gostando muito de ler, de conhecer, né, eu estou, então, não em busca da felicidade, mas da razão para ser feliz
como também falava Viktor Frankl. Eu então quero dar esse pulo lá da filosofia clássica para a logoterapia, que é um ambiente acadêmico, mas um ambiente de vivência prática. A razão de viver, o sentido da vida. E eu acho que a felicidade é quando a gente encontra a razão de viver para que a gente também possa chegar na razão de ser. E atualmente eu vejo uma certa dificuldade nas pessoas e na sociedade para ser, porque o ter se tornou mais importante. Se houver um equilíbrio entre ser e o ter, eu acho que é possível uma razão para ser feliz. Mas, pessoalmente, se a busca for mais intensa pelo ter, a razão de ser feliz se torna mais complexa. Então, eu prefiro esse ambiente de busca, de discernimento, mas sempre importando no conhecimento. Eu concordo muito com Sócrates, sem querer voltar, quando ele diz que o bem da humanidade é o conhecimento e o mal da humanidade é a ignorância. Hoje nós temos outros fatores oriundos da nossa sociedade que tornam a busca da razão para ser feliz, como eu citei, um pouco com mais dificuldade, né? Através de uma palavra que eu acho hoje muito importante de impedimento para a felicidade, que é o orgulho. Orgulho, para mim, pessoalmente, hoje é o maior mal da humanidade. E tudo não acontece por ele. É por orgulho que a pessoa continua pobre, é por orgulho que a pessoa continua não conquistando seus objetivos. É por orgulho que a pessoa chega à depressão, é por orgulho que a pessoa chega ao fracasso. Então, o orgulho para mim é muito importante a ser vencido, a ser ultrapassado, para que com a nossa humildade a gente possa claramente chegar nesta razão que eu estou falando. Para mim, a felicidade é uma conquista, um estado que a gente chega, né, buscando sempre o que fazer para chegar lá. Para encerrar a questão, eu quero também falar sobre a completude dessa palavra felicidade. Não existe, para mim, felicidade pura, individual, uma conquista minha em particular. A minha razão para ser feliz é também o outro. Eu, como disse Aristóteles, e um dos poucos filósofos que disse que o homem é um ser social por natureza e não por condição social. E eu concordo. Sem o outro, nós não sobrevivemos. Com o outro, nós chegamos onde queremos. Olha só que pergunta ótima. Eu vejo assim através de dois campos. Em primeiro lugar, sou feliz? Ou se eu não sou totalmente feliz, eu sou infeliz? Sou feliz ou sou infeliz? Uma ótica. Uma outra ótica.
Eu sou feliz em algumas áreas. Por exemplo, eu sou feliz como pai, como marido. Eu sou feliz como profissional. Eu sou feliz como pessoa. Eu sou feliz financeiramente. Ou eu sou feliz em algumas áreas, outras não. Então eu vejo que tem pessoas, evidentemente, que são felizes e não desenvolveram a área financeira, e não têm dinheiro. Outras pessoas são felizes e desenvolveram a área financeira. Isso diz muito não só da sociedade, eu também vejo isso culturalmente e individualmente. E posso me colocar nesse sentido. Porque a idade que eu tenho e a escola que eu tive não foi uma escola que me preparou como empreendedor. Não foi uma escola que me ensinou financeiramente. A cultura familiar também. Naquela época era diferente. Eu venho bem do interior, da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, uma pequena cidade onde meu pai era dentista, a minha mãe do lar, 5 filhos, eu o mais velho. E eu tive que sair da minha cidade para ir para um centro maior, que era Pelotas, morar sozinho para estudar. E dali a minha vida seguiu. E eu escolhi ser professor. Me mantive como professor. E a cultura que eu adquiri é que professor jamais vai ser rico, nunca vai ganhar bem. Era uma cultura da acomodação, livremente aceita por mim. Hoje eu penso diferente. Aposentado na profissão, mas ativo como pessoa. Hoje eu sou gestor de equipe. E eu aceito profundamente a ideia de que existe sim uma relação da felicidade com o dinheiro. Porque na resposta anterior eu falei para você, Nayane, que eu admito a felicidade na proporção do outro. E se eu quero contribuir para essa sociedade, se eu quero colaborar em proporcionar que o outro cresça, eu também preciso me desenvolver para poder contribuir cada vez mais nessa sociedade. E eu aqui penso que ainda dá tempo para eu valorizar mais, para eu buscar mais esta razão de ser feliz, como eu falei antes. Eu concordo assim, muito plenamente com esta relação da felicidade com o dinheiro. Quero colocar que a educação, ela também, pessoalmente falando, ela mudou muito. Por exemplo, na minha época, falar em ambição era algo negativo, porque ambição, ela mais era interpretada como ganância. E a ambição é uma virtude. Nós queremos que os nossos filhos sejam ambiciosos na busca da sua felicidade, na busca do seu desenvolvimento. Então, a ambição é uma maneira de alcançar o seu sonho.
Hoje a gente fala isso, antigamente não se falava. Então eu não fui ambicioso o suficiente na área financeira. Nas outras, concordo que eu fui e continuo. Aquele ímpeto de viver do meu pai continua em mim. E eu ainda estou desenvolvendo essa área, me colocando como aprendiz, né? Porque a gente aprende quando ensina, aprende quando busca, aprende quando lê. O interessante é ter a humildade para reconhecer, a vontade de perseguir, né? Uma certa insistência para continuar. Mas a palavra hoje é resiliência. Significa aquela flexibilidade que faz a gente ter, né, para mudar quando precisa e teimar quando deve, para poder continuar. Eu responderia assim. E confesso que eu estou numa área muito interessante e fazendo conquistas muito boas. Por isso eu posso falar para mim, a importância do dinheiro em relação à felicidade, ela é crucial, ela é essencial. Eu quero iniciar então com uma palavra: verdade. Palavra grega e que se completa por duas palavras: ver numa idade. Ver transcende o enxergar, né? Ver, por exemplo, vamos citar um investidor, em que ele enxerga o número, a lógica do número, mas ele vê onde ele poderá chegar com aquele número, ele transcende aquilo que ele enxergou. Ele vai muito mais longe, ele se transforma num visionário. E é esse ver que Platão falava. Nós precisamos ser pessoas que têm visão longe. O conhecimento te dá isso. Esse é o ver da verdade. Idade. A idade nós vamos chegar aqui na tua questão. Não em idade cronológica, mas falando em idade em relação ao tempo. Porque a física faz a relação do tempo com a velocidade, né? Veja, e a velocidade, a sociedade não tem muita noção, as pessoas não têm noção da velocidade da vida. De um lado, elas alcançam uma média incrível de ficar paradas diante da mídia, do celular, e de outro lado, elas alcançam uma velocidade incrível fazendo correria, correndo, andando em direção, muitas vezes não sabendo onde vai, porque não utiliza o tempo, né, para ser utilizado na sua propriedade. É muito comum a gente ouvir manifestações em que o dia está mais curto. Eu não tenho tempo. E a hora tem a mesma duração, o minuto, o segundo, o mês, o ano, etc. Então, em relação ao tempo, né, a nossa vida ela tem se alterado muito, né? Até mesmo nas fases biológicas da vida. Eu citaria isso aí. Porque nós temos biologicamente
né, as etapas da nossa vida, que são a infância, a puberdade, a maturidade e a velhice. Mas que por uma questão do tempo, a sociedade encaixou uma outra fase da vida que não é biológica, é social, que se chama adolescência, por causa do tempo. Porque a puberdade, apesar de ser a maturidade sexual, não é a maturidade social que o jovem precisa hoje para se desenvolver economicamente, profissionalmente, né, para alcançar os seus objetivos na sua vida. Então, eu acho que muito oportuna a tua pergunta e a tua colocação. O tempo hoje é talvez um dos bens mais importantes, em que muitas pessoas não se dão conta que ele não volta, que não se recupera, mas que a gente pode aproveitá-lo intensamente, certo? Para crescer, né? Para fazer. O verbo procrastinar é um dos mais usados, menos conhecidos e pouco pensado e questionado, né? Tudo por quê? Por causa do tempo. Então, até mesmo a própria filosofia, o ser filósofo, né, ele é interpretado hoje na sociedade como quem é o filósofo é um cara que não faz nada, né? É um sujeito que veio, ele só pensa, mas as outras pessoas não pensam. Uma ideia, né, um pouco subjetiva que as pessoas criam, né, das suas vidas, mas que cada um deveria aproveitar mais, porque não tem idade para buscar o que se quer, não tem idade para chegar onde se quer, né? E esta idade é que eu falo sobre o que é o tempo. O tempo é a causa e o resultado de muitas coisas da nossa vida. Isso nós precisamos passar para os filhos, respeitando o seu crescimento, a sua idade, né? E principalmente a escola que a gente quer para eles. Olha o sino anunciando o tempo. Olha que lindo. Ficaremos aí nessa questão. No livro Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski, ele fala que nós adoramos sonhar, que o nosso sonho é o voo, mas que nós tememos voar porque para voar é necessário ter coragem para enfrentar o terror do vazio. E o vazio é onde se encontra a liberdade. E a liberdade é a total falta de certezas. E nós tememos as incertezas. Por isso nos falta coragem para voar. Porque a nossa certeza é a nossa companheira. E para isso, nós então, muitas vezes na nossa vida, preferimos
as gaiolas do que os voos. Porque na gaiola eu tenho a certeza. Eu quero então partir dessa reflexão de que se nós vivemos, se o nosso Pai Criador nos deu a nossa mente, né? Que a mente é a ação do cérebro, né? Mente, grego mento, ação. Deus nos deu a nossa mente exatamente porque se nós queremos viver, nós precisamos sonhar. Sonhar vai além de nós mesmos. O sonho nos coloca numa projeção além de nós mesmos. É a essência da palavra transcendência. E se eu consigo, através da minha mente, sonhar, é porque eu também consigo realizar. Mas eu tenho medo. Aliás, o medo é o contrário da fé. E por ter medo, me falta chão. Muitas vezes eu deixo de chegar onde eu gostaria. Outras vezes não sou estimulado para isso. Né? Um processo cultural, educacional, etc. Mas eu vejo pessoalmente que pessoas que foram estimuladas a sonhar, né? Que foram motivadas para isso, elas normalmente chegaram onde elas queriam. Antigamente tinha uma preocupação de realização nos talentos, né? Aquele menino pobre, lembrei agora, né? Se chamava Salvador, e ele era um menino que ele desenhava os outros colegas, ele fazia as caricaturas dos colegas na aula e ele começou a desenhar a família. E a família investiu nele com ferramentas, com aulas, né? E ele parou um tempo de estudar para se dedicar ao desenvolvimento disso, porque foi motivado pela família. E de repente surge o Salvador Dalí, o grande pintor, desenhista, etc. Porque ele teve um estímulo na hora certa, não? Ele foi ajudado a ser desenvolvido para isso aí. O sonho hoje, né, para mim, é tudo. Mas nós precisamos também ter humildade para reconhecer quem somos, onde estamos e o que queremos. Até mesmo para ter uma dimensão de onde nós queremos chegar. Não sei se você está entendendo. Por quê? Porque Deus preparou o nosso cérebro para isso. Aquilo que nós queremos muito, nós estaremos ali. Aquilo que nós vamos aproveitar a pergunta anterior. Quando a gente dá valor ao tempo, no tempo certo, para praticar aquilo que a gente quer realizar
e onde a gente quer chegar, nós vamos chegar. Pessoas não são muito estimuladas ao sonho, principalmente porque hoje nós temos as respostas imediatas da mídia, da TV. A TV hoje nos ensina a falar, ela altera a nossa gíria, o conhecimento, nos indica o que comprar, nos utiliza, né, como veículo de marketing, etc. E a gente troca o tempo para onde a gente gostaria, né, de chegar. Então eu penso que o sonho é a parte principal que deve ser desenvolvida numa criança desde o início da sua infância, para que ele se transforme num sonhador. Um sonhador é um realizador. Eu, sinceramente, gosto de me sentir sonhador. Veio a pandemia, a escola parou, a universidade parou. Eu não parei. E, ao invés da ação, e eu não aqui estou fazendo uma crítica ao computador, nada, mas ao invés de ficar apenas no ensino à distância, eu preferi agir em outras áreas, como falei antes, né? Uma gestão de equipe mais direta, exatamente provocando, questionando pessoas e os convidando a sonhar, a crescer, a se realizar como humanos. O propósito Deus tem para nós. A missão é nós que escolhemos qual a nossa para completar esse propósito. O sonho é a grande resposta que nós temos para onde nós queremos ir. E chegaremos lá se nós quisermos. Conheci há pouco tempo essa palavra. Realmente maravilhosa. Tem um livro do Ikigai, que foi escrito por Ken Moji, um neurocientista muito famoso no Japão. E Ikigai é uma palavra japonesa, mas que todos nós podemos e devemos vivê-la, né? Então, no mundo em que nós somos praticamente exigidos de sucesso, né? Que existe um valor profissional para isso e que a gente vive sob uma pressão desnecessária. Quando a gente conhece esta palavra, né, a gente realmente relaxa, né? Por quê? Iki, né, quer dizer razão, gai, viver. Né? Ikigai, razão de viver, propósito de viver, né? Sopro de vida, né? Se a gente fosse traduzir diretamente. Né? Na verdade, Ikigai é um tempo em que eu admiro muito esse tempo da sociedade japonesa que se tornou o maior tempo cronológico do japonês, que conseguiu desenvolver com qualidade de vida uma vida maravilhosa dos 60 a 100 anos, com saúde plena.
o qual, na festa dos 60 anos comum, existe uma multiplicidade de festejos, mas na casa os seus familiares colocam aspectos de vida, né, a ser desenvolvidos, que são admirados pela sociedade. E o aniversariante vai ali pegando o que ele quer aproveitar como ikigai na vida dele. E eu achei muito interessante quando Ken Muji fala ali sobre a motivação para a qual a gente tem ao levantar todo dia de manhã. Enquanto a gente vê pessoas sofrendo por causa disso, a gente vê pessoas manifestando a sua felicidade no fim de semana porque parou o trabalho, manifestando a sua contrariedade porque é segunda-feira. São pessoas que não conhecem esta palavra maravilhosa, né? Que significa o equilíbrio daquilo que eu faço, pelo qual realmente eu sou feliz, me torno saudável por causa disso, né? O Ikigai, ele está dentro de 4 campos que são utilizados na vida do japonês harmonicamente. Quando tu desenvolve um, o outro já está intrínseco, né? Por exemplo, eu amo o que eu faço. Junto com isso, harmonicamente, já está ali posto. Eu amo o que eu faço porque o que eu faço é importante para o mundo. Já vem uma terceira relação. Eu amo o que eu faço é importante e eu sou remunerado por isso. E repetindo ainda, né, para chegar no 4º campo, eu amo o que eu faço. O que eu faço é importante para o mundo. Eu sou remunerado por isso e eu faço isto perfeito, com excelência. A união desses 4 campos faz com que eu faça também o equilíbrio da minha missão com os meus talentos, com a minha profissão e a paixão que eu tenho por aquilo que eu faço. Veja só, é um equilíbrio perfeito, é uma felicidade em harmonia. Então, o Ikigai, ele chega num momento muito importante para nós, né? Ele se expande, evidentemente, do Japão, lá há centenas de anos eles praticam já, né, na sua sociedade. Por isso, a sociedade japonesa, o japonês em si, ele vive mais e melhor, né? Exatamente assim. E nós, ocidentais, né, vivemos sob tensão, sob pressão, correndo sempre sem saber para onde vamos e o que queremos alcançar. Então, substituir tudo isso que nos dá os resultados aqui no Ocidente, que são a doença, a depressão, a angústia, né? a ansiedade, a gente pode substituir por uma maneira de viver, né? O Ikigai realmente é uma razão de viver. Gostaria de acrescentar os 5 passos
né? Eu, inclusive, anotei esses 5 passos que nos levam a praticar o nosso Ikigai, né? Começar pequeno, libertar-se, né? Buscar a harmonia e sustentabilidade, descobrir a alegria das pequenas coisas e estar no aqui e no agora. Esses são os 5 passos que vão nos levar a viver os 4 campos harmoniosos, para que a gente tenha uma vida plena, saudável e principalmente feliz. Quero agradecer o momento, essa oportunidade, e gostaria de encerrar com um rapidíssimo relato, né? Que seria um pequeno acontecimento que foi citado nas mídias com um pesquisador oceanográfico, o Enzo Maiorca. O Enzo Maiorca, pesquisador, junto com a filha Roxane, ele se encontrava em alto mar, se preparando para um mergulho. E quando ele veste as ferramentas, aparatos e se prepara para descer, ele observa que um golfinho muito nervoso está querendo chegar nele. E o golfinho nada e volta, e nada e volta, e com uma ansiedade muito grande. E ele então resolve mergulhar com o golfinho. E o golfinho rapidamente o leva ao fundo, onde ali existe um outro golfinho que está enredado completamente dentro de uma rede e não consegue sair. E os golfinhos, a cada 10 minutos, eles precisam subir para respirar. E aquele está ali completamente abalado, né? E o Enzo, então, volta à superfície, vem ao barco rapidamente e para pegar ferramentas e facas. A sua filha Roxane, então, também, né, veste os aparatos e eles voltam ao fundo do mar e consegue libertar aquele outro que estava na rede, e ao se libertar, o outro sai em desespero para respirar e submerge novamente em atitudes muito desesperadas, e eles ficam atônitos, porque agora ele já respirou. Mas, na verdade, eles naquele momento se dão conta que se tratava de uma delfina. Uma delfina que estava dando à luz. E então, na verdade, eles chegaram à sua grande verdade. Um processo que houve ali foi um processo de libertação. Foi um processo que os levou à sua missão de felicidade, como pesquisador, como profissional, né? E que ele conseguiu se realizar realizando a vida. E eu aqui quero, então, deixar essa mensagem, né? Eu quero te deixar assim... Há pouco tempo eu fiz uma viagem. Encontrei há pouco tempo a grandiosidade da resposta da vida. Durante mais de 40 anos eu pensei que eu poderia responder com a filosofia e com a minha mente as respostas da vida. E fui encontrar
com o Criador as respostas que eu procurava. Eu quero te deixar essa mensagem. A felicidade, ela é um caminho que tem uma chegada, que você precisa ter humildade para reconhecer, precisa ter curiosidade para querer saber, vontade de aprender, né? E de ter uma direção em busca àquele que te criou. Que tu sejas muito feliz.